E aí galera, tudo bem? Professor Bruno aqui para mais uma videoaula de inglês. Hoje a gente vai falar sobre pronomes demonstrativos, tá galera? Eu já deixei aqui na capa para vocês this, that, o these e o those. Então galera, os pronomes demonstrativos, a gente tem 4 no inglês. A gente tem então this, that, these e those, tá galera? O que acontece? No português a gente tem vários, no inglês é só 4, só que no this já deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 já, só em um lá que é o this, porque a gente tem isso, isto, esse, este, esta. Inclusive, galera, eu não sei a diferença entre isso, isto, esse, este, esta. Eu não sei a diferença quando você usa dois S e quando você usa um T. Eu não sei, vou dar uma pesquisada depois. Mas no português a gente tem vários, tá? No inglês a gente tem apenas 4, que facilita muito a nossa vida, né? Então o does nada mais é do que tudo isso daqui. Então é isso, isto, né? Esse, este, esta. Depois temos o that. O que seria o that? Também um só substitui 3. Então em português é aquilo, aquele ou aquela, né? No inglês, no português a gente tem essa diferença de feminino e masculino, né? Então aquele quando é para masculino, aquela quando é para feminino. No inglês não tem isso, né? Então fica mais fácil. Então quando eu falo that, eu estou falando aquilo, aquele ou aquela. Tudo isso daqui em um só. These. Aí a gente já vai para a parte dos plurais. O these é esses, estes, essas, estas, né? Tem aqui no singular, mas não tem istos, né? No plural. Enfim, these, tá? E por último a gente tem those, que também é plural, aqueles ou aquelas, né? Então no inglês temos apenas 4 pronomes demonstrativos que substituem no português 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 pronomes demonstrativos no português, em inglês apenas 4, então por isso que falam que português é muito difícil, é uma língua muito difícil. Para nós é estranho falar isso, porque a gente é brasileiro falando português. Mas sim, se você fosse para outro país e falasse uma outra língua e tentasse aprender o português, você estava lascado, meu amigo, o negócio é difícil. O que acontece, galera? Qual que é a diferença entre tudo isso daqui, galera? Qual a diferença entre this, isso, isto, o that, aquilo, aquele, aquela, tá, galera? Qual a diferença? O does é isso, isto, esse, este, esta, tá? O que acontece? Quando eu falo does, é quando é isso, né? Por exemplo, essa caneta, né? This pen, tá? O que acontece? Essa caneta ela está na minha mão, né? Então eu falo essa caneta, ela está aqui na minha mão. Agora, se eu deixo a caneta, vou deixar, vocês não vão ver, mas eu deixei ela ali na mesa e agora eu já não consigo mais tocar essa caneta. Então, se eu quero me referir à caneta, eu já vou dizer aquela caneta que está ali, né? Ou seja, qual a diferença? This é isso, isto, né? Tudo isso daí que vocês sabem. Quando algo está perto, e eu uso that quando algo está longe. No caso, já vou deixar a caneta aqui de novo na mesa, não alcanço mais, então já é that pen, né? Então, essa é a diferença entre o does e o that, né? A mesma coisa entre o these e o those, tá, galera? A única diferença é que aquilo ali é plural, mas é a mesma coisa. Então, por exemplo, vou pegar outra caneta aqui. Se eu quero falar essas canetas aqui, these pens, né? Essas canetas estão ao meu alcance, então these pens. Agora, deixo as canetas ali na mesa, já não alcanço mais, então eu tenho que falar those pens, que seriam aquelas canetas ali. Ok, galera? Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, tá, galera? Então a gente tem this is my pen, tá? This is my pen, esta é minha caneta. That is my car, aquele é o meu carro, tá? These animals are brown, né? Estes animais são marrons, né? Sei lá, um urso, um cachorro, enfim. Esses animais são marrons. Those are my keys, aquelas são as minhas chaves. Então, agora vocês já sabem, já conhecem os pronomes e já temos algumas frases aí como exemplos para vocês. Não esqueçam de copiar as frases, copiem tudo, galera. Explicação, frase, ficou com dúvida, pergunta, tá? Porque vocês precisam aprender, né? Copiem as frases lá no caderno de vocês e coloquem também a tradução no lojinho, né? Já falei para vocês a tradução. Então, this is my pen, essa é a minha caneta. That is my car, aquele é o meu carro. These animals are brown, estes animais são marrons.
those are my keys. Aquelas são minhas chaves, ok? Agora a gente vem para uma outra parte aqui dos demonstrativos, tá, galera? Então a gente tem algumas frases aqui como exemplos, tá? Primeira frase lá, eu gosto da caneta azul. I like the blue pen, certo? Eu gosto das canetas azuis, então I like the blue pens. Vocês podem perceber aqui, galera, caneta azul, blue, canetas azuis, blue. No singular, singular, plural, singular, né? Então no inglês, galera, não existe isso de eu colocar S nos adjetivos, né, para falar, para deixar eles no plural, né? Então caneta azul, canetas azuis, né? Não existe de eu deixar um adjetivo no plural. No português é muito difícil, porque você deixa ele no plural, tem feminino, tem masculino, então é uma coisa muito engraçada. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, então, pequeno, né? Small em inglês, tá? Vou anotar aqui para vocês darem uma olhada. Pequeno, tá? Small. No português, pequeno, pequena, pequenos, pequenas. No inglês vai ficar small, smaller, smalls, smallas, né? Substantivo feminino, masculino e plurais também? Não, galera. No inglês, small é pequeno, pequena, pequenos, pequenas. Então, um só adjetivo no inglês, 4 no português. Olha só, por isso que o português é muito difícil, né, cara? Guardem isso na cabeça de vocês. Então, eu gosto da caneta azul, blue pen, né? Canetas azuis, blue pens. Né? Apenas canetas ali, que é o substantivo, ela fica no plural, mas o adjetivo não, nunca. Alright, people? Agora, no português a gente tem o costume de se referir a alguma coisa apenas pelo seu adjetivo, e é uma coisa muito engraçada. Como, por exemplo, aqui a gente tem o adjetivo e o substantivo, então eu gosto da caneta azul. Mas também a gente pode falar, se referir a esse objeto, no caso a caneta ali, usando apenas o adjetivo azul. Então eu posso falar, eu gosto da azul. Eu gosto da azul. Tá, então qual caneta você gosta? Eu gosto da caneta azul, eu posso falar eu gosto da azul. No português a gente pode fazer isso, né? A mesma coisa no plural. Eu gosto das canetas azuis, eu gosto das azuis. No inglês não podemos apenas nos referir a um objeto pelo seu adjetivo, né? No caso, não posso falar apenas I like the blue para falar eu gosto da azul. Vocês já vão entender por quê. Então, né, para falar eu gosto da azul em inglês, I like the blue. Eu gosto das azuis, que aí no caso são duas canetas, né? I like the blue. Porque, como eu falei para vocês, no inglês não posso colocar um adjetivo no plural. Não posso falar blues com S aqui. O adjetivo não pode colocar no plural, então vai ficar blue. Aí o que acontece? A gente não sabe a diferença agora entre I like the blue, I like the blue, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então a gente não sabe se a gente está se referindo nessa frase sobre um singular ou plural e nem nessa se é um singular ou plural. A gente não sabe, se a gente não souber o contexto, não tem como saber de nada. E aí como que a gente faz para saber disso? No inglês a gente usa isso daqui, ó. Então a gente usa one para nos referir, né, apenas sem usar o substantivo caneta, né? Então, para falar no português, eu gosto da azul, sem a gente falar sobre, sem a gente usar o substantivo caneta, simplesmente eu gosto da azul. Né? No inglês a gente precisa ainda de um demonstrativo, no caso o one, para a gente diferenciar que é uma frase que é singular e uma frase que é plural, certo? Senão ela ficaria igual, I like the blue, I like the blue. Então, quando é uma coisa só e você não quer dizer o seu substantivo, no caso caneta, você vai falar I like the blue one. Mas aí vai ficar, eu gosto da azul 1. Não, galera, isso aqui é quase como um auxiliar. Lembram da aula que eu coloquei lá no YouTube para vocês? Aqui no YouTube, né? Como fazer perguntas em inglês, que a gente tem o auxiliar de pergunta, que é o do ou does, que é o verbo fazer, mas quando ele é um auxiliar, ele não tem tradução, ele só está ali para dar a entender que aquela frase ela é uma pergunta, certo? Aqui o one é quase como um auxiliar, ele só está aqui para você entender que é só um objeto, mas a gente não traduz ele, então eu não falo eu gosto da azul 1, simplesmente eu gosto da azul, mas o one está dando a entender que é uma coisa só. Se eu quero falar eu gosto das azuis, como é que vai ficar? Só que aí no caso com um Szinho que aí fica no plural. Então, I like the blue ones. Nossa, professor, então ficou, eu gosto da azul umas? Não, galera.
O once está dando a entender que essa frase aqui, o que você está, o objeto que você está se referindo, ele está no plural. Então, I like the blue ones. Ah, sim, então, the blue one, um só, the blue ones mais de um, né? 2 ou mais. Ah, mas então por que a gente não usou o to aqui, professor? Se são duas coisas, duas canetas. Porque se fosse usar o to, eu teria que ficar contando toda vez que eu fosse usar um substantivo no plural. Então, por exemplo, aqui na minha mão eu tenho 3 canetas diferentes, tá? A azul, a vermelha e a preta, certo? Se eu quero falar que eu gosto da azul, azul tá aqui. I like the blue one, que é uma só. Eu gosto das azuis, I like the blue too. Digamos que essas canetas sejam todas azuis. Digamos que sejam todas azuis. Aqui as 3, eu gosto das azuis, I like the blue tree. Então, se eu fosse fazer nesse sentido, são 2, então é 2, são 3, é 3, 4, 4. Você já imaginou, você ia ter que ficar contando, né? Então, se são 2, I like the blue 2, são 3, é 3, 4, 4. E aí você ia ter que ficar contando. Então, para não ter que ficar contando, a gente pega o one e coloca um S. Não interessa se é 2 ou 3 ou 4 ou 5, não interessa. I like the blue ones. Ok, galera? Anotem tudo isso aí que eu estou passando para vocês, anotem as frases, as explicações, tudo que vocês acharem importante, tá bom? Próximo slide e último, tá, galera? Então, eu quero esse, I want this. Eu quero aquele, I want that. Eu quero esses, I want these. Eu quero aqueles, I want those. O que é que precisa dessas frases aí? I want this, I want that. Precisa dos demonstrativos. Quais? Precisam dos demonstrativos. Então, se eu quero falar eu quero esse, não é apenas I want this, como eu já expliquei para vocês, né? Se é uma coisa só, I want this one. Eu quero aquele, I want that one. Eu quero esses, I want these ones. Um Szinho no final, que é plural, certo? Eu quero aqueles, I want those ones. Ok, galera? Dúvidas, deixe nos comentários ou fale com o seu professor, no caso sou eu. Mande mensagem, sei lá, pergunte. Tirem realmente as dúvidas, galera. Não fiquem com dúvidas, porque se vocês ficarem com dúvidas, vocês não vão de fato aprender. Galera, vou deixar no final do vídeo então aqui as atividades para vocês fazerem, tá? Façam as atividades, mostrem para eu corrigir, me mostrem para eu corrigir depois, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês numa próxima. Valeu, falou!